Fala, povo! Chegamos com mais um programa Impacto, diretamente da Cristo Vive São Paulo. Aqui é o nosso refúgio, o seu refúgio. E nós estamos hoje juntos para mais uma vez crescer nessa graça e no conhecimento. Eu já quero chegar nesse início convocando você que nos acompanha pelo YouTube para compartilhar mais esse impacto. Que você possa, além de compartilhar, dar o like, comentar, impulsiona aí para o maior número de pessoas. Temos um programa muito bom hoje. Vamos entender para que nós somos capacitados por Deus, o porquê disso, por que Deus nos capacitou. Então fica comigo até o final. E além de você que está comigo aqui no YouTube também, aqueles que nos acompanham pela TV Milagro Brasil, são bem-vindos. Estamos alimentando o espírito do povo. Aqueles que estão com a gente pelas plataformas agregadoras de podcast, não importa como você esteja vendo ou ouvindo o Impacto. Se você está ouvindo essa voz, eu quero dizer que você está agora conectado ao trono de Deus, porque nós somos aqui ramos de uma videira e nós estamos aqui fazendo a obra de Jesus para a honra e para a glória dele. E o programa de hoje é esse: para que Deus nos capacitou. Você tem essa convicção que você foi capacitado por Deus? Você tem essa noção que Deus colocou em você uma habilidade? Você foi habilitado para algo? E eu quero que você fique comigo até o final para você entender o para que de tudo isso, o porquê da obra de Deus, o porquê desse propósito maravilhoso de Deus nas nossas vidas. E eu queria começar como base do programa de hoje, lendo com você o que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 2 em diante. Ele vai trazer um pouco daquilo que eu quero hoje compartilhar com você, do que é essa capacitação, essa habilitação de Deus nas nossas vidas. Então, pega aí a sua palavra, eu estou aqui com a Bíblia, estou aqui com os versículos no meu esboço. Se você puder também acompanhar da sua casa, é importante que você faça dessa forma, para que você confira as coisas espirituais com coisas espirituais, lembrando que o Impacto nasceu para isso, para que eu possa aqui da parte de Deus trazer a verdade que liberta, trazer para você conhecimento. Quando Oséias diz, o profeta, que o povo é destruído porque falta conhecimento, então nós não podemos ser destruídos pela falta de conhecimento. Nós temos conhecimento, então se nós temos conhecimento, nós cessamos a destruição nas nossas vidas. Segundo aos Coríntios 3, 2, Paulo diz assim no verso 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Olha só, uma carta que não foi escrita com tintas de homens, mas pelo Espírito do próprio Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como era a lei mosaica. Paulo está fazendo uma comparação. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Ele está falando de, agora, uma outra carta. Ele diz, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E ele vai fechar agora no 6 dizendo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aqui está o âmago do programa de hoje. Fomos habilitados, capacitados para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz não da letra. Essa letra ele está se referindo, não é às escrituras, ele está se referindo à lei mosaica, não é da letra. Ele diz, mas do Espírito, porque a letra mata. A lei era um espírito, era um pacto de maldição e de morte. Quem se colocava debaixo da lei via a maldição, a morte, era o que era a lei mosaica. Ele fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente vai entender aqui que quando Deus nos resgatou, e todos nós que somos crentes já passamos dessa transição, por essa transição, quando Deus nos resgatou do império das trevas, Ele nos chamou para uma nova vida, Ele nos chamou para um novo serviço, e esse serviço não é nosso humano, ele nos chamou para o serviço dele. A Bíblia diz que a qualificação e a capacitação agora para esse serviço não vem de nós. Essa capacitação para esse serviço nós temos em Deus, isso vem dele, e nós temos agora a responsabilidade de fazer o quê? De reproduzir Jesus nessa terra. A minha, sua responsabilidade agora nesse lugar que Deus nos resgatou e nos colocou é de nós darmos testemunho da nossa vida, daquilo que nós somos nele. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos seus ministros. Nós recebemos a autoridade, como nós vimos aqui, para isso. Então hoje vai ser bem didático aqui o programa. Eu quero colocar aqui na tela para você o ponto 1, que diz assim, ó: todos que receberam a Cristo foram reconciliados com Deus, ou seja, tiveram a sua vida regenerada. Se você recebeu a Cristo, você já foi reconciliado. A sua vida já foi regenerada. E nós que vivemos agora em um novo pacto, nós que vivemos agora na nova aliança, nós temos agora o dever de ministrar a outras pessoas. O que eu faço aqui a cada impacto, a cada culto, a cada encontro, e que você deve fazer, mesmo que você não tenha um chamado pastoral? Nós
devemos ministrar a outras vidas. E não é ministrar qualquer palavra, não é a palavra da letra que mata, como nós vimos Paulo falando, mas é nós ministrarmos a verdade da palavra, da graça de Deus. Essa é a palavra, a graça que traz herança, que produz bases firmes e sólidas na vida de um crente, de uma pessoa. Então tudo que aconteceu em nossa vida espiritual foi gerado por Jesus e através da maravilhosa graça. Não tem uma obra humana. A nossa salvação se manifestou por fé. Por isso nós devemos continuar vivendo por fé. Se eu fui salvo pela fé e pela graça, agora a minha vida com Cristo não pode entrar obras humanas, não pode entrar sacrifícios humanos. Agora, se a salvação é por graça, a vida na fé também deve ser por graça. Não sou eu que digo isso, é uma passagem muito clara de Paulo, quando ele escreve em Efésios 2,8, ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, olha lá, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O Senhor nos cria, nele somos feituras dele. As nossas obras, o resultado da nossa fé são boas obras, é o que diz Paulo, as quais Deus de antemão, o que é isso? Antes da fundação do mundo, Deus já preparou para que andássemos nela. Então, pela graça de Deus, nós recebemos a água da vida. E nós recebemos a água da vida não foi por obras, foi pela graça. Eu quero deixar isso muito claro nessa introdução, nesse início de programa. Eu quero mostrar para você também João 7, 37 a 40, que fala assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está falando, ó, se você tem uma sede, e essa sede não era uma sede física que Jesus está falando, porque nós podemos constatar no verso 38, ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele está falando de uma fé, ele está falando de uma sede espiritual que é matada. Verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Por quê? Porque o Espírito ainda não tinha sido manifestado, Jesus não tinha sido crucificado. Havia de ser manifestado aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado, como eu acabei de dizer, não tinha sido crucificado. Verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Então, o que a gente pode entender aqui? Agora que nós recebemos Jesus como Cristo, como nosso Salvador, como nosso Libertador, a vida que nós temos em Cristo é uma vida de bênção, é uma vida onde nós vemos a manifestação das Escrituras. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Se Cristo é o nosso Salvador, a nossa vida está nele. E a vida de Cristo está em nós. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero mostrar para você primeiro aos Coríntios 9, 16 em diante. Fala assim, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim está essa obrigação. Porque ai de mim, olha só Paulo dizendo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Para você e para mim, ai de nós se nós também não anunciarmos o Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, e se Cristo está em nós, nós agora passamos a ter uma nova criatura, nós agora passamos a ter uma nova natureza. Qual que é a natureza que nós temos agora? Nós temos a natureza divina, que é Cristo dentro de nós. Então eu estou aqui trazendo para você compreender que você já foi habilitado, você já foi capacitado para isso. Porque muitos falam, não, eu não posso falar de Jesus, eu não posso dar testemunho. Você pode sim, porque já teve essa habilitação do Espírito. Se você crê em Jesus, você já passou da morte para a vida, agora tem uma divina natureza dentro de mim e de você. Eu quero que você veja isso em 2 de Pedro 1,4. Ele fala assim, ó, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, olha só agora, coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes de uma natureza divina, não é a natureza humana, envelhecida, é uma natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então agora nós somos ministros de uma nova aliança. Jesus nos tornou ministros dessa nova aliança. Jesus, ele nos torna agora, presta atenção, ministros de um novo pacto, de uma nova aliança que chama a graça de Deus. Hoje eu vou mostrar muita passagem para você, você vai aí manusear bem a sua palavra, você está acompanhando aqui na tela, porque eu coloco sempre os versículos aqui para que você possa também ler. Em Jeremias 31, capítulo 31 a 33, olha o que diz a palavra. Eis aí, vem dias, diz o Senhor. Então quem está dizendo aqui é Deus, não é uma palavra de um homem. Diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma nova aliança.
Casa de Israel, casa de Judá. Está falando aqui de algo, então, se tem uma nova aliança é porque tinha uma aliança antiga. A aliança antiga, você sabe, era a lei mosaica. Agora o profeta já está anunciando algo, ó, vem aí dias, depois que Jesus se manifestar, depois da crucificação. Até aqui, só para ficar claro, eles estavam vivendo a velha aliança. Mas o profeta estava anunciando algo que era uma profecia, algo que viria a acontecer. Nós, como estamos depois da cruz, já vivemos essa profecia que o profeta anunciava antes de Jesus. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, a lei mosaica, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha o que Deus vai fazer, já fez na melhor, estava anunciando o que Ele iria fazer, que já fez nas nossas vidas. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, não é mais nas tábuas, não são mais em pedras, está falando nas mentes, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lhas escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí agora eu pergunto para você, Deus está falando que ia fazer uma obra que Ele fez, estava antes da cruz, já entendeu, agora aconteceu, Jesus já veio, nos chama como um ministro. O que um ministro faz? Se Deus nos coloca e nos habilita para sermos ministros de uma nova aliança, nós temos que fazer o que faz o ministro. O que o ministro faz? O ministro ministra. E o que é ministrar? Aí a gente vai para o ponto 2 de hoje, que vai aparecer aqui para você na tela. Ministrar é pregar a palavra, principalmente testemunhar. Eu não tenho o dom de pastor, eu não tenho o dom de pessoa que comunica. Você não precisa ter o dom, você precisa conhecer a palavra e pregar com suas atitudes, pregar com o seu testemunho. O nosso testemunho pessoal, ele tem grande poder e ele deve ser usado. Aquilo que você é em Deus, essa nova criatura, deve ser usado. Você deve, com as suas ações, com os seus hábitos, você deve mostrar Jesus a toda a criatura. As nossas experiências com Cristo, quando nós chegamos a Ele, como Ele trabalhou nas nossas vidas, isso deve ser contado para todo mundo. Nós temos aqui o hábito de ler testemunhos, de dar o testemunho para a comunidade, isso é gravado, isso é passado para frente, porque as pessoas precisam ver a obra que Jesus está fazendo. Então, muitas vezes você vai pregar Jesus, não é com um chamado talvez pastoral, em cima de um pastor, ou ensinando dentro de uma sala a palavra. Talvez você não tenha sido chamado para isso, mas todos nós fomos chamados e habilitados como ministros de uma nova aliança. Então muitos vão pregar Jesus como? Com testemunho, vão ministrar através do seu testemunho de vida. E eu quero que você lembre comigo agora do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Vamos lembrar a história de Paulo. Paulo, ele sempre dava o seu testemunho pessoal. Onde ele estava, ele dava o seu testemunho. Paulo, ele contava para as pessoas o que Deus fez na vida dele. A gente vai lembrar um pouco disso em Atos 26, 4, 5 e depois mais alguns versos que diz assim, ó. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém. Paulo, só para deixar claro, ele era um judeu na carne. Todos os judeus conheciam a história dele. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Olha só o que ele diz agora. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Só um parênteses, talvez alguém que esteja me ouvindo aqui, ou você pode enviar esse impacto para alguém que seja um espírita, ou seja você mesmo um católico, ou você tenha sido isso antes, um macumbeiro. Para pensar de onde que Deus tirou muitas pessoas, de onde Deus te tirou, e de onde Deus vai tirar você, que talvez esteja nesses caminhos até então. Paulo ele diz, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da religião. Ele era tipo o radical lá dos judeus. Verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então ele achava que ele tinha que perseguir. Tá falando, eu acreditava através dessa seita que eu tinha que perseguir Jesus. Verso 10. E assim procedi em Jerusalém. Ele fez isso. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Paulo prendeu. Paulo foi atrás dos cristãos. Ele fez isso nas prisões, está dizendo. E contra estes dava o meu voto quando os matava. Olha isso, Paulo dava assinal, pode matar. Paulo atestava, Paulo assinava embaixo. Paulo estava junto com o povo que perseguia, que prendia, que matava cristão. Ele mandava matar os cristãos. Olha que coisa. Então veja a obra que Cristo fez na vida de Paulo. Eu só estou pegando Paulo porque ele é o principal evangelista que nós temos hoje na nova aliança. O cara que pulverizou o evangelho, que pregou, que anunciou Jesus, que foi preso. Mas antes disso, olha a vida dele, olha quem ele era. Verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Blasfema, fala contra Jesus. Ele era esse cara. E desmaiadamente, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Não importa onde era, Paulo ia atrás. Paulo, só para você entender, Paulo não era bonzinho. Paulo, ele era ruim. Paulo era ruim demais.
É o que a gente está vendo aqui. Ele está falando o histórico dele. Olha o verso 12. Com esses intuitos, parti para Damasco. Aí aqui vai começar uma transição. Parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ele foi com um propósito. Ele estava indo com um propósito para Damasco. Ele está aqui contando a sua história para o rei. E agora você vai ver... ele fala da transformação de vida. Ele está falando aqui a história dele, está contando a história para um rei. E agora ele vai falar, eu estava indo para Damasco com um objetivo. E ele vai mostrar agora a transformação, no verso 13. Ao meio-dia, ó rei, ó lá, está falando para o rei. Indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Não estava sozinho, né? Verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Uma pausa aqui. Veja a riqueza de detalhe. Veja como Paulo ele narra o que ele era, o que ele fazia, o quão longe ele foi na perseguição dos cristãos. E agora a riqueza de detalhe do que acontece quando ele ouve uma voz que está chamando ele. Ele cai aqui por terra, ele ouve essa voz. E no verso 15 diz, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Veja que Paulo já reconhece. Ele não falou, quem é essa voz? Ele fala, quem és tu, Senhor? Deus quando nos revela para Paulo, Paulo já cai em si ali. Ele já chama ele de Senhor. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa forte. Eu sou esse Cristo, eu sou esse cara, eu sou esse Deus que está perseguindo, Paulo. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que Deus está falando aqui? Olha, eu ainda vou te levar para o terceiro céu, eu ainda vou te revelar o pacto da graça. Aqui é só o começo. Só levanta daí e te firma, porque você vai falar de coisas que você já sabe, de coisas que você ainda não sabe, que eu vou te revelar. Verso 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Olha, te envio agora para Paulo. Para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está contando aqui. Então, aqui, só um parênteses, a receita de como você vai fazer, a receita do bolo. Como que você vai dar o seu testemunho? Olha, Paulo estava falando, eu era assim. Apareceu algo, falou comigo, Deus falou comigo, uma luz veio, eu caí, me prostrei, Deus falou comigo, e agora, depois desse momento, eu me tornei assim. Isso é o que você tem que saber falar, esse é o testemunho. Como você era, o que Deus fez, e agora a transformação, agora como você se tornou. Essa é a obra da regeneração. Essa é a obra que todos nós, que agora, ministros de uma nova aliança, devemos levar como palavra, como uma palavra certa, como uma palavra precisa da parte de Deus. Não precisamos ficar titubeando, não precisamos ter o dom da fala. Olha, eu era assim, eu fazia isso, eu andava no mundo, tal. Eu ouvi Deus, eu ouvi a palavra, eu ouvi o evangelho, alguém me pregou para mim, chegou um vídeo, chegou uma transmissão, uma live, alguma coisa, e olha agora o que a minha vida é. Estão entendendo? Vamos continuar aqui, ó, Atos 18, 24 a 26. Fala assim, ó, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então agora é um outro caso. Agora eu quero mostrar para você que você vai precisar ter conhecimento bíblico na hora de falar sobre Jesus. Está falando aqui que chegou um cara eloquente e poderoso nas Escrituras. Verso 25. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Esse Apolo, ele era um cara conhecedor somente da lei. Paulo está falando aqui. A Escritura está falando, ó, ele conhecia somente de João Batista, ou seja, das coisas da lei, do velho pacto. Verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Aqui aparece então um casal, Priscila e Áquila. O que eles fazem? Eles trazem Apolo para perto e eles começam a falar com mais exatidão, eles começam a falar a respeito da graça que eles já conheciam. E é isso que nós temos que fazer. Então presta atenção, por que nós temos que levantar um exército aqui em graça? Porque nós precisamos falar com mais exatidão quando nós tivermos a oportunidade. Talvez muitos pregadores da lei tenham essa eloquência, os legalistas são assim, mas nós precisamos anunciar a graça, fazer isso que Priscila e Áquila fizeram. Nós precisamos anunciar, nós precisamos expor o caminho de Jesus. De quem? Jesus ressuscitado, com mais exatidão do que a lei faz. A lei tem eloquência, mas nós temos mais exatidão. Então nós precisamos trazer isso para nós jogar o jogo, entre aspas, logicamente,
Dessa forma, as pessoas vão estar falando da lei, mas nós precisamos trazer para perto e falar da graça, da nova aliança. Olha, Apolo falava de algo, nós estamos aqui, algo do passado. Estava falando de algo ligado a João Batista, a velha aliança. Agora nós temos mais exatidão no caminho de Jesus. E dito isso, nós vamos para o ponto 3, que é assim, está aqui na tela para você. Seja claro e objetivo ao expor as escrituras bíblicas. Seja claro, sabe? Não fique falando, não fique rebuscando, não fique usando termos difíceis e, enfim, altamente rebuscados. Seja claro quando você for falar. Exponha a palavra com simplicidade. Tenha um coração sincero diante de Deus. Abra a boca e Deus vai encher. Eu não sei que palavra usar. A Bíblia fala que você pode abrir a boca e Deus mesmo vai encher. Diz que antes da palavra chegar à sua boca, o Senhor já conhece. Então use os exemplos de personagens bíblicos, de textos bíblicos que mais tenham a ver com o seu contexto, com a sua história, com aquilo que você está tratando, com a pessoa que você está tratando, sabe? Saiba fazer esse storytelling, trazer exemplos bíblicos, sabe dar exemplos da sua própria vida. Lembre-se que não é você que vai convencer, como não sou eu que estou aqui tentando te convencer de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a obra na minha, na sua vida e na vida dos filhos de Deus é o Espírito. A nós compete o quê? Falarmos, instarmos, pregarmos, anunciarmos, indicarmos a direção. Agora, a obra quem faz é o Espírito. Não é, Paulo dizia, não é por palavras de persuasão, mas é pelo Espírito. É pelo poder do Espírito. Então é assim que funciona um processo de salvação, de conversão. Eu quero mostrar para você Atos 13:48, que fala assim, ó. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos. Quem que creu? Olha só para você ter paz no seu coração. Mas esse não vai crer, eu vou falar, e se a pessoa não acreditar, fique em paz. Se fosse assim, nós não estaríamos pregando aqui nas mídias, nos altares, os pastores estariam calados. Olha o que diz a palavra, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tem um povo que foi destinado para isso. Se creu, é porque foi destinado para... Se creu é ovelha, se creu... Então fique em paz no seu coração, quem faz a obra é Jesus. O que você vai fazer? Você vai falar do amor, você vai falar da sua experiência, você vai explicar com palavras aquilo que Jesus fez na sua vida. E você vai explicar também com palavras o que o próprio Jesus disse em João 3,16. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando você se aproximar das pessoas, tenha interesse pelas pessoas. Quando você pensar em falar de Jesus, pense também no seu testemunho, pense em conectar com essas pessoas com amor, não é por raiva, não é com pondo a faca no pescoço, mas fale isso sorrindo, fale isso de bom grado, fale, sabe, a obra, conte o que Deus fez na sua vida, e o testemunho ele é maravilhoso, ele é suficiente. Jesus, como disse, quem faz a obra é o Espírito. Vamos ler agora o que diz em Romanos 3:23, ele fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então mostre a graça de Deus, mostre o seu amor pela vida da pessoa, mostre que o amor de Deus, ele traduz por graça, ele é traduzido através da graça. Mostre isso, como eu disse, sorrindo, sem peso, com leveza, sem condenação, porque a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz no verso 23 de Romanos 6 agora, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, apresente ao pecador o único caminho que traz felicidade. Olha, o salário do pecado é a morte. Apresente o caminho que traz felicidade. Quem traz vida eterna, só Jesus Cristo. É um dom gratuito, nós acabamos de ver. Mais um para você, João 14:6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Então testemunhe, conte as suas histórias, leia na Bíblia, explique o que Cristo fez na sua vida, explique que você está em Jesus, porque a obra foi feita através de Jesus, você está em Deus porque você conhece Jesus e Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não tem santos, não tem outra religião, não tem vários caminhos que levam a Deus, isso é crença do mundo moderno. Então é isso que Jesus fez nas nossas vidas, João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então nós somos esses, nós cremos no nome de Jesus, por isso nós somos filhos de Deus. Mais um, estamos indo para o final, olha só, Filipenses 4:13-19, fala assim, tudo posso daquele que me fortalece. Então existe que em Jesus você tem força. Ensine para as pessoas e fale desse amor, fala, sabe, em Jesus nós temos força, Jesus é uma força poderosa que age em nós e também através de nós. Ele fala no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que você vai fazer? Você vai ensinar que Jesus é o supridor das necessidades. E não são só necessidades materiais, necessidades físicas, mas necessidades da alma. Necessidades, sabe, do âmago, dos pensamentos. O Senhor Jesus, Ele supre essas necessidades.
Então tenha versículo que suporte o seu testemunho pessoal e aprenda a citar esses versículos, aprenda a trazer esse respaldo da nova aliança, da sua história, da nova aliança, do que Jesus fez na sua vida. O que eu estou trazendo aqui hoje para você? Um passo a passo de como você vai ser esse ministro que você já foi habilitado para ser da nova aliança. Como você vai falar do amor de Jesus, e nós estamos vivendo uma grande janela de oportunidade para nós falarmos disso. Pessoas estão desesperadas, batendo cabeça, você tem algo que ninguém tem aí, que é o amor de Jesus manifestado na sua vida. Olha o que diz agora em Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Seja esse instrumento nesse mundo de caos que a gente está vivendo, seja esse instrumento escolhido de Deus. Sabe, deixe Deus te usar, diga que você sabe quem é Jesus, sabe, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Está vendo esse caos, essa polarização? Olha, só Jesus é o caminho. Ele vive, ele vai se levantar. Olha que coisa maravilhosa. Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, uma outra passagem aqui, né? Paulo vai deixar isso muito claro. É chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E olha só, uma moça de posses, vendedora de púrpura ali na época, alguém que tinha dinheiro ali, escutava. Estava ouvindo Paulo pregar, estava ouvindo Paulo anunciar. E olha o que acontece agora. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, olha, dê o seu testemunho. Talvez você está falando aqui, mas tem alguém ouvindo, como era a Lídia. Dê o seu testemunho, independentemente de quem seja, independentemente de quem esteja ao seu lado. Por quê? Porque quem vai abrir os olhos, quem vai, sabe, tirar ceras do ouvido espiritual é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que faz, é o Espírito que dá a direção. Então mostre a importância também da comunhão da igreja, porque você vai apontar Jesus, mostre a importância da igreja na vida da fé, na vida, no desenvolvimento da salvação, mostre a importância de continuar aprendendo e convivendo com irmãos em Cristo, numa comunidade. Porque para Deus, a gente sabe que é imprescindível que os seus filhos congreguem, que seus filhos estejam em unidade. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, é o que eu estou fazendo aqui. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então congregar é você ficar junto, congregar é você, sabe, se reunir, congregar é você unir com alguém intimamente, congregar é você se ligar, é você se misturar, congregar é você somar com alguém, isso é congregar. Então, congregar é algo maravilhoso que mantém a chama da fé ativa, a chama da fé viva dentro dos nossos corações. E já que é por fé que o salvo vive nesse pacto, então nós não podemos ter uma fé morta ou uma fé morta, nós temos que ter uma fé ativa. Pela graça foi salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, então é por fé. Então a nossa vida tem que ser uma fé ativa. Então nós vamos aqui ler para finalizar Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a nossa fé, ela não está em coisas, a nossa fé está na palavra de Deus. E eu estou hoje dando aqui uma bagagem, um passo a passo, conhecimento que liberta. Estamos indo para o final, Hebreus 4:2, diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviam. Então é preciso misturar a fé ao que você está ouvindo. Você tem um dom da fé, você tem que misturar a fé com isso, para que essa palavra seja proveitosa na sua vida. Romanos 10:17, estamos terminando, olha só. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, eu tenho que finalizar dizendo isso para você. O Senhor te capacitou já para você ser um ministro de uma nova aliança. Nós começamos esse programa vendo isso. Então pregue, inste, sabe, dê testemunho em todo o tempo. Fale do amor de Jesus. Nós estamos aqui atuando na última reforma. Nós somos agentes de transformação da última reforma protestante. E esse é o meu chamado ministerial, como também é o seu chamado. Então nós não podemos ficar aí titubeando. Eu vou finalizar com o último de hoje, a última passagem para isso cravar no seu coração. Que está lá em Jeremias 1:4 em diante, que diz assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha só, você é conhecido de Deus. Isso aqui é a predestinação, é a prognose, é a presciência de Deus. Antes de você nascer, antes de você se formar, antes de você ser uma cabeça de um alfinete no ventre da sua mãe, Deus era a substância ainda sem forma, o Senhor já tinha te visto, diz, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta das nações. Então lhe disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Essa era a visão do profeta, eu não sei falar, quem sou eu? Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você vai ir, você irá, olha, a quem eu enviar você vai, e tudo quanto eu te mandar falarás.
Veja o desígnio de Deus na vida do profeta. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eu creio que o Senhor está fazendo isso com alguém hoje. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eu vou chegar ao final desse programa dizendo isso. O Senhor te levantou como um profeta para você fazer exatamente isso. O nosso chamado como igreja, esse verso 10 aqui de Jeremias, é o nosso chamado também. Olha que hoje te constituo sobre as nações e os reinos, para arrancares e derribares, coisas que foram plantadas erradas na vida das pessoas, na religião. Você vai arrancar, você vai derribar, vai destruir, vai arruinar, mas você também vai edificar e você também vai plantar. Eu estou plantando uma semente hoje no seu coração e eu creio que essa semente já está prosperando. Eu finalizo esse programa dizendo que você não pode parar por aqui. Você tem que continuar conectado comigo através das nossas redes sociais. Cristo Vive SP. Nos siga em todas elas. Instagram, YouTube, Facebook. Vai lá e nos acompanha em todas as redes sociais. Me siga também no meu Instagram, que é o Fê_Brant. Não deixe de estar conectado conosco. Isso aqui é uma obra profunda que Deus está começando nas nossas vidas. Se você está em São Paulo, é de São Paulo, estará em São Paulo, faça uma visita a nós. Nossos cultos regulares acontecem todos os domingos às 9 horas e também às quintas-feiras às 20 horas. Nós estamos na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, localizado no bairro do Brooklyn. Muito fácil acesso, vai ser um prazer tê-los aqui conosco e que você possa estar conectado com esse nosso ministério que foi levantado por Deus para edificar tantas vidas. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, trazendo da palavra, ministrando a graça de Deus. Espero que esse programa tenha feito sentido na sua vida. Compartilha para o maior número de pessoas e eu espero você no próximo Impacto, para honra e para glória do nosso Deus. Não se esqueça nunca que o amor resgata, mas a graça transforma. Graça e paz, povo. Até a próxima. Tchau.